Olá pessoal, tudo bem? Professor Éder está gravando esse vídeo para falar sobre as atividades de hoje, terça-feira, dia 22 de junho. A gente vai passar em língua portuguesa pelo livro Currículo em Ação, Ler e Escrever e em matemática pelo livro Currículo em Ação e mais. Vamos olhar mais de perto essas atividades? Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já estou no livro Ler e Escrever Currículo em Ação, página 54, atividade 2D, comparação da fábula. Número 1. Leiam as fábulas em parceria com o professor. Então, vou ler o texto 1 com vocês, depois o texto 2 a gente vai fazer uma comparação da mesma fábula contada de maneiras diferentes. A lebre e a tartaruga. Condou-me de ti, dizia uma vez a lebre à tartaruga. Obrigada a andar com a tua casa às costas, não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Guarda para ti a sua compaixão, disse a tartaruga. Pesada como sou e tu ligeira como te gabas de ser, apostemos que eu chego primeiro que tu a qualquer meta que nos proponhamos a alcançar. Vá feito, disse a lebre. Só pela graça aceito a aposta. Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho. A lebre que havia, pesada, ir remando em seco, ria-se como uma perdida. E pôs-se a saltar, divertir-se, e a tartaruga ia adiantando. Olá, camarada, disse-lhe a lebre, não te canses assim. Que galope é esse? Olha que eu vou dormir um bocadinho. E sei bem o disse, melhor o fez. Para escarnecer da tartaruga, deitou-se e fingiu dormir, dizendo, sempre hei de chegar a tempo. De súbito, olha, já era tarde. A tartaruga estava na meta. A vencedora lhe retribuía os seus chascos. Que vergonha, uma tartaruga venceu em ligeireza uma lebre. Moral. Nada vale correr, cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho. Essa fábula aqui bastante rebuscada, né? Temos aqui a origem de onde ela veio. A gente agora vai ler uma outra fábula que está na página seguinte. Texto 2, já observem que o formato já é outro. A lebre e a tartaruga. Apostemos, disse a lebre, a tartaruga matreira, que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira? Dado o sinal de partida, estando as duas a par, a tartaruga começa lentamente a caminhar. A lebre, tendo vergonha de correr diante dela, tratando uma tal vitória de peta ou de bagatela, deita-se e dorme o seu pouco. Ergueu-se e põe-se a observar. De qual parte corre o vento e depois entra a pastar. Eis deita uma vista d'olhos sobre a caminhante sorna. Inda a vê longe da meta e a pastar de novo torna. Olhe e depois que a vê perto, começa a sua carreira, mas então apressa os passos a tartaruga matreira. A meta chega o primeiro, apanha o prêmio apressada, pregando a lebre vencida uma grande surriada. Não basta só haver posses para obter o que intentamos, é preciso pôr-lhe os meios quando não atrás ficamos. O contendor não desprezas, por fraco se te investir, porque um anão acordado mata um gigante a dormir. Bom, essa aqui observem que não tem uma moral escrita, né? Tem aí de novo da onde que a fábula foi retirada. E agora o número 2. Após a leitura do texto, vamos observar, discutir e anotar no caderno. As fábulas lidas se referem à mesma história. E aí, a mesma história? Sim, né? Elas não são contadas da mesma maneira, mas são sim a mesma história, a lebre e a tartaruga. Na letra B, olha o que é proposto aqui pra gente, As personagens são as mesmas? Citem todas elas e descrevam o papel de cada uma nas duas histórias, organizando essas informações na tabela abaixo. Então, essa tabela vai ajudar a gente, As personagens são as mesmas, né? Da fábula 1, da fábula 2 e o que acontece na história. Então, a gente vai anotar aqui o que a gente observou, se tem alguma diferença, qual que é a característica, os adjetivos que a gente pode usar para uma e para outra. Continuando, número 3, considerando as informações dessa tabela, respondam as questões no caderno. Vocês podem responder aqui mesmo no livro. As personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Comente, aí vocês vão comentar. Continuando ainda para terminar essa atividade lá na 57, Letra B, comparando as fábulas escritas em prosa e verso, podemos dizer que a moral é a mesma? Comente, e aí? No final das contas, o desfecho da história é o mesmo?
Então a gente pode atribuir a mesma moral, a moral que tem na primeira e que não tem na segunda, se encaixaria bem na segunda? O que vocês acham? Na letra C, na fábula em verso não aparece moral escrita, mas ainda assim podemos considerá-la uma fábula. Por quê? Consulte suas anotações sobre as características das fábulas para responder. Então lembra, a moral é uma das características, pode ter ou não, existem outras na fábula. E aí, é uma fábula. Tirando a moral, que outras características de fábula tem? Lembra? Personagens são animais, tem características humanas, tem uma lição sendo ensinada ali de alguma forma, né? E letra D para finalizar. Seria possível formular uma moral para a fábula em verso? Se sim, como poderia ser? E aí, o que vocês acham? A gente tem como formular? Acho que sim, né? Então vocês vão pensar e vão escrever aqui. Agora matemática. Já estou aqui na página 48 do livro Currículo em Ação E+, 7.3. Em uma escola foi realizada uma gincana e os estudantes foram organizados em equipes. Número 1. Resolva os problemas que ocorreram nessa gincana e compartilhe os procedimentos e resultados com um colega. Então a gente vai fazer isso na aula ao vivo. Você que não vai poder participar da aula ao vivo vai ter que tentar resolver os problemas. A equipe Terra fez 125 pontos na primeira rodada e 134 na segunda. Quantos pontos essa equipe fez no total? Letra B. A equipe Saturno fez 123 pontos na primeira rodada e 199 no total. Quantos pontos essa equipe fez na segunda rodada? Letra C. A equipe Mercúrio fez 225 pontos na segunda rodada e 287 pontos no total. Quantos pontos essa equipe fez na primeira rodada? Então aqui a gente sabe da segunda e da final. A equipe Vênus tinha 127 pontos. Ela conseguiu na segunda rodada certo número de pontos e ficou com 239. Quantos pontos foram obtidos por essa equipe na segunda rodada? Letra E. A equipe Marte estava com 325 pontos e perdeu 111. Com quantos pontos ficou? E para finalizar, a letra F. A equipe Júpiter tinha certo número de pontos, perdeu 59 e ficou com 134. Quantos pontos essa equipe tinha inicialmente? Então, esses problemas todos vocês podem resolver numa folha à parte e colocar a resposta aqui. São todas situações, problemas que vão envolver aí adições, subtrações, de repente alguma outra maneira de resolver. Vocês podem explorar aí as diferentes formas que vocês sabem. Então é isso, eu espero que tenha ajudado. Um abraço e tchau!